Em meio a muitas polêmicas, o filme live action da Branca de Neve já soma um enorme prejuízo e tem uma das piores notas de filmes de todos os tempos. A atriz Rachel Zegler, que faz o papel da Branca de Neve, é talentosa e sabe cantar, mas deu muitas declarações polêmicas e fez com que muita gente nem quisesse ir ao cinema. Não é a primeira vez que Branca de Neve causa dor de cabeça para a Disney. Você sabia que o desenho animado da década de 30 quase destruiu o Walt Disney? Acontece que esse desenho acabou se tornando uma das maiores revoluções do cinema. Eu estive na Disneylândia, mas não fui só ao parque. Fui aluno do Disney Institute. Passei uma semana em sala de aula conhecendo os bastidores do parque. A ideia deste treinamento era aprender como atender melhor os clientes. Um dos exemplos que os professores deram foi sobre como Branca de Neve, o desenho animado, foi importante para a empresa. Quando o Walt Disney anunciou que faria a Branca de Neve, o primeiro longa-metragem de animação da história, muita gente achou que era uma loucura. Até a esposa e o irmão dele tentaram convencê-lo a desistir. Imagine só o peso de um sonho irresponsável nos olhos dos outros e a coragem de continuar mesmo diante de críticas muito fortes. Os bancos recusaram empréstimos e os custos explodiram de 250 mil para $1,5 milhão. Qual era o segredo do Walt Disney para transformar tantas rejeições em uma revolução no cinema? A inovação que salvou Disney. Imagine investir tudo em uma tecnologia que ninguém acreditava. Foi exatamente o que o Walt Disney fez quando decidiu apostar no som sincronizado. Na época, os 2 primeiros curtas do Mickey Mouse não deram retorno. O estúdio estava quase quebrando. Roy Disney, irmão do Walt e responsável pelas finanças, estava pressionando para cortar os custos. Mas o Walt insistiu em gastar mais. Ele viu uma coisa que ninguém mais enxergava. Ele tinha visão de futuro. O problema era simples. A animação era vista como uma coisa de criança. Eram desenhos mudos e sem graça. Walt sabia que ele tinha que mudar isso. Ele contratou músicos e engenheiros para criar um sistema único. Não era apenas som sobrepondo as imagens, mas um trabalho meticuloso, cuidadoso, para que cada movimento combinasse perfeitamente com a música e com os efeitos sonoros. Ninguém tinha feito isso antes. O estúdio se transformou em um palco de experimentação. Durante as longas noites, o ambiente era tenso, com funcionários cansados, exaustos e frustrados. O som de instrumentos sendo testados ecoava pelos corredores, enquanto Walt, persistente, ajustava cada detalhe. Ele passava horas revisando cenas, buscando a combinação perfeita entre som e imagem. Mesmo com as críticas e com as dúvidas dos próprios animadores, ele acreditava que essa inovação mudaria tudo. Quando finalmente lançaram Steamboat Willie, em 1928, o resultado surpreendeu a todo mundo. O público nunca tinha visto nada igual. As pessoas riam e se encantavam com o Mickey, assobiando em sincronia com seus movimentos. Os sons dos animais e os barulhos do barco criavam uma experiência mágica. O filme foi um sucesso imediato e, de repente, todo mundo queria trabalhar com Walt Disney. Aliás, este desenho entrou em domínio público há pouco tempo. Essa aposta corajosa era por causa da fé que o Walt depositava em seu próprio potencial de reinventar o impossível. O que muita gente não sabe é que esse quase foi o fim do estúdio. Se Steamboat Willie fracassasse, não teria dinheiro para pagar os funcionários no mês seguinte. Mas o Walt não apenas salvou a empresa, como também criou um novo padrão para a indústria. Depois disso, nenhum filme de animação seria feito sem som sincronizado. Como vender uma ideia louca? Ninguém acreditava que adultos pagariam para ver desenhos animados por 1h30. O Walt Disney precisava de $1,5 milhão para fazer Branca de Neve. Uma quantia de dinheiro muito absurda para a época. Os bancos riam quando ele pedia empréstimo. Até os seus próprios animadores duvidavam que o projeto daria certo. Era uma ideia que desafiava todo o senso comum da indústria. O Walt sabia que só os números não eram suficientes para convencer os investidores. Ele desenvolveu uma estratégia diferente. Ao invés de planilhas e projeções financeiras, ele decidiu vender uma experiência.
Algumas pesquisas mostram que histórias visuais são 22 vezes mais memoráveis que só os dados. E o Walt transformou essa estatística em ação. Ele criou storyboards detalhados de cada cena do filme e convidou os investidores para uma apresentação única. Ali, eles não iam apenas ouvir sobre um filme, iam, entre aspas, assistir ao filme antes mesmo dele existir. Walt montou uma espécie de teatro improvisado no estúdio. Enquanto narrava a história, alguns assistentes mostravam os desenhos em sequência. Era como transformar sonhos em algo palpável. Trabalho de um grande vendedor. Não foi só isso. Walt trouxe músicos para tocar as canções que fariam parte do filme e mostrou cenas importantes já desenhadas, explicando como seriam animadas. Durante a apresentação, ele fez as vozes dos personagens e imitava seus movimentos, criando um clima tão envolvente que os números se transformaram em pura emoção. Um investidor que estava cético comentou: "Eu entrei pensando que era loucura, mas saí sentindo que já tinha visto o filme inteiro." Um outro confessou que se emocionou com a cena de Branca de Neve cantando para os pássaros, mesmo sendo apenas um esboço. Essa técnica inovadora de apresentação foi o que finalmente convenceu os investidores a colocar dinheiro no projeto. Eles não estavam financiando um filme de animação, estavam investindo numa experiência mágica que encantaria plateias. Walt provou que para vender uma ideia considerada maluca, você precisa fazer as pessoas sentirem antes de entenderem. E foi exatamente isso que ele fez. Ele transformou o ceticismo em encantamento. A teimosia que criou um império. 3 anos se passaram desde que Walt Disney começou a produção de A Branca de Neve. O que era para custar $250 mil já tinha gastado $1,5 milhão. O estúdio estava endividado. Os funcionários trabalhavam até cair de cansaço. Até Lillian Disney, a esposa de Walt, tinha pedido para ele desistir. Ela via o marido se desgastando por um projeto que todo mundo falava que era impossível. Mas Walt continuou. Redesenhou a mesma cena 50 vezes. Exigia perfeição mesmo quando o dinheiro estava acabando. A situação ficou tão crítica que Walt precisou demitir parte da equipe, mantendo apenas os melhores animadores. Ele sabia que precisava daqueles que entendiam a sua visão. Enquanto outros estúdios produziam desenhos simples e baratos, Walt insistia em técnicas revolucionárias. Usou a câmera multiplano para dar profundidade às cenas. Cada quadro era tratado como uma obra de arte. Isso gastava muito tempo e dinheiro, mas ele não abria mão da qualidade. O estúdio virou um caos. Pilhas de desenhos se acumulavam por todos os lados. O som incessante dos lápis riscando o papel e o resmungar de vozes cansadas preenchiam o ambiente. Funcionários dormiam nas mesas de trabalho, exaustos. A imprensa chamava o projeto de A Loucura de Disney. Até os amigos diziam que ele estava destruindo a sua própria empresa. Mas Walt tinha uma visão clara do filme que ele queria fazer. Ele dizia aos animadores: "Se vamos fazer, tem que ser algo que nunca viram antes." Cada cena refeita era um tijolo colocado na construção de um império que mudaria o mundo do entretenimento. Os dias se arrastavam. A equipe animava 2 segundos de filme por semana. Era um trabalho minucioso. Walt supervisionava cada detalhe. Quando não gostava de uma cena, ele mandava refazer tudo. A cena da Branca de Neve correndo pela floresta levou meses. Walt queria que cada folha, cada movimento transmitisse emoção. Ninguém tinha feito nada parecido. Em dezembro de 1937, o filme finalmente estreou. O cinema estava lotado. Walt ficou nos bastidores, nervoso. Quando as luzes se acenderam, houve silêncio. Depois, uma salva de palmas que não parava. Adultos choravam, crianças imitavam os anões. O filme arrecadou $8 milhões, um recorde absoluto. O sucesso foi tão grande que até hoje, lá na sede administrativa da Disney, que não é aberta ao público, só para funcionários, tem um detalhe curioso que mostra a importância desse filme. As colunas do prédio principal têm esculturas dos 7 anões, os mesmos do filme. E no treinamento que eu fiz lá no Disney Institute, me explicaram o motivo. Eles estão ali como um lembrete de que foi Branca de Neve quem salvou a Disney. Sem esse filme, o Império não existiria.
Por isso, os anões não são apenas personagens, são os verdadeiros pilares da história da Disney. Walt transformou cada não em degrau para algo muito maior. Quando todos diziam que a animação era só para crianças, ele provou que emociona adultos. Quando riam do orçamento, ele mostrou que qualidade tem valor. Lembre-se, cada não pode te levar a um sim. Mas isso se você acreditar na sua visão. Hoje, a empresa Disney tem um outro problema. Continua transformando os desenhos clássicos em filmes com atores reais ou investem em novas histórias? Com o fracasso de bilheteria do novo Branca de Neve, eu sei que executivos da Disney vão precisar aprender a vender como o Walt Disney fazia. E você? Já teve um projeto que chamaram de impossível? Alguma coisa que só você enxergava o potencial? Compartilhe aqui nos comentários. Eu sou Leandro Branquinho e você está no canal Líderes Vencedores. Se você gostou dessa história, tem mais um monte de outras histórias inspiradoras aqui no YouTube. Vamos continuar essa nossa conversa? Me acompanhe através das redes sociais. E se você quer aprender mais sobre liderança, faça sua inscrição no treinamento O X da Liderança. Acesse www.lideres.vip. Um grande abraço e até o próximo vídeo.